Oi pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre o medo. Será que existe um antídoto para ele? Como combatemos o medo? Como é possível revertê-lo em coragem, em força, em esperança? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Caso goste do vídeo e assista até o final, se interesse por mais vídeos assim, se inscreva e ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo que eu postar aqui. Então, eu adoro receber o feedback de vocês depois. Caso você esteja lá no Instagram e me acompanhe e esteja assistindo esse vídeo, não esqueça de me marcar no Stories, ok? Meu Instagram é @oiluanaqueiroz. E um beijo grande para todos vocês desde já. Bom, falando sobre o medo, qual que é a definição inicial do medo, né? O medo, ele é a sensação, o estado emocional frente a algo que você considera perigoso, algo que te tira da sua zona de conforto, algo que te afronta, algo que te aflige, algo que te tira do eixo, algo que te faz se sentir em perigo, mesmo que só psicológico. Então, como de costume, eu sempre começo o vídeo com um versículo e esse é muito especial porque eu lembro de ler esse versículo pro meu pai no hospital. Então, eu adoraria que ele assistisse esses vídeos, mas infelizmente ele faleceu antes que eu começasse a gravar, mas esse é especial para ele. Então, em um dos dias que eu visitei meu pai, eu li o Salmos 23 para ele e como ele tinha confiança, mesmo frente ao medo, mesmo frente ao medo da morte. Ele tinha tanta confiança, ele tinha tanta fé, que quando o medo dele virou fé, ele se tornou absurdamente forte. Então, um dos versículos que eu li, que nós fomos lendo juntos, ele completava, mesmo com a voz fraca, as minhas frases, foi o Salmos 23, versículo 4, que na nova versão atualizada diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu, Senhor, estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Esse sentido de vara e cajado é porque na história, nesse contexto, compara o Senhor a um pastor de ovelhas e assim como o pastor de ovelhas conduz as suas ovelhas aos lugares de maior descanso, onde tem os pastos mais verdes, os rios mais claros, as melhores sombras de árvores. Assim, o Senhor nos protege. Então, eu li isso pro meu pai, eu li junto com ele. Então, ainda que eu ande por qualquer tipo de circunstância até a morte, mesmo durante a morte, eu não terei medo. Porque tu, Senhor, estás comigo. E eu não podia não escolher outra coisa para começar que não esse versículo. Então, bom, todos nós temos diversos medos, desde altura, baratas, sapos, como eu tive durante muitos anos na infância. Nós temos medo de tantas coisas, a lista é enorme e eu acredito que nos desafios diários das nossas vidas, o principal medo que nos assola, pelo menos a mim, é não ser boa o suficiente, é não dar conta do recado, seja no que eu tenha que fazer profissionalmente ou, enfim, uma boa comida, por exemplo, eu me cobro bastante, mas nem sempre eu dou conta, nem sempre eu consigo ser a melhor filha, ser a melhor aluna. Às vezes nem ser a boa filha, nem sempre ser a boa aluna.
e nem sempre nós conseguiremos. Mas esse medo, frente ao perigo de não ser suficiente, de não ser bom o bastante, tem um poder de nos aprisionar de um modo, pois tudo que nós damos atenção na nossa vida cresce. E se nós dermos atenção aos nossos medos, às nossas impossibilidades, elas irão se tornar monstros enormes e nos afugentar. Porque tudo que você dá atenção, você dá autoridade e você dá poder. Então, onde estão os nossos pensamentos? Onde estão os nossos pensamentos agora? No quanto nós não conseguiremos ou no quanto nós podemos fazer. Então, a Bíblia, ela deixa muito claro, dezenas de vezes, centenas de vezes, que nós não devemos sucumbir ao medo, que não é o que Deus planejou para nós. Quando Deus nos criou, Ele não queria que nós sucumbíssemos ao medo. Ele não queria que nós se sentíssemos afugentados pelo medo. Não era isso que Ele queria e não é isso que Ele deseja para nós. Então, há mais de 365 vezes na Bíblia a frase, não temas. Mas como eu não vou temer? Tem tantos motivos. E eu acredito que o medo sim faz parte do ser humano. Mas apesar do medo, não temas. E aí é a parte mais legal da história, que eu entendo que como que o meu medo pode se tornar coragem. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Jesus, Ele transforma o meu medo em coragem. Porque a fé que nós depositamos nele, ela se transforma em coragem. Porque nós não o vemos, mas nós o sentimos e nós o declaramos como nosso Senhor. E aí, nesse momento, eu creio que Deus pega todos os nossos temores. E assim como aconteceu com meu pai, mesmo em um leito de morte, em um leito de dor, não havia medo. Não havia medo, não havia mais preocupações. Então, onde estão os nossos pensamentos? Fez um pouco de barulho agora, então desculpem, vou continuar. O que eu tenho para dizer é que a fé olha o medo nos olhos. A fé impera sobre o medo. A fé não deixa espaço, nem mesmo uma sequer base para o medo se apoiar. A fé elimina o medo. A fé dissipa o medo. Não porque ela ignora o que está acontecendo, mas porque ela encara o medo. E ela diz, eu tenho um Deus maior que você. E nele eu posso todas as coisas. Com ele eu enfrento qualquer obstáculo, mesmo que seja a morte, mesmo que seja a dor da perda de um pai tão novo. Em Deus eu enfrento qualquer coisa. E é até engraçado, porque quando eu era criança, e eu tinha uns 9 anos assim, eu pensava, nossa, se explodir uma bomba nuclear aqui vai ficar tudo bem, porque o meu pai vai dar conta. É como se ele fosse entrar na frente assim, abrir os braços e tudo explodisse atrás, mas eu e a minha família estaríamos seguros, porque ele ia dar conta. E era essa a visão que eu tinha. Que enquanto ele estivesse nesse mundo, eu ia estar bem, eu ia estar segura. Só que ele não está mais fisicamente aqui. E agora? E agora que ainda existe um Pai, um Deus, um Criador do universo, que sim, abriu os próprios braços e segurou a dor da humanidade.
segurou os medos da humanidade para que hoje nós não precisássemos nos sentir assim, para que hoje nós não precisássemos temer o futuro, para que hoje nós não precisássemos nos desesperar. Foi para isso. Foi para isso que ele fez. E a fé é tão poderosa que ela inspirou diversas pessoas, como Abraão, quando Deus disse a ele: olha, vai para um lugar totalmente desconhecido. É como se fosse, muda de país, sabe? Sai do Brasil, vai, sei lá, vai pro Egito, vai para outro lugar e eu te darei uma terra muito maior, muito melhor. E a sua geração será imensa, como as estrelas do céu. E aí você pensa, como assim? Imagina mandarem você ir para um lugar sem mapa ou então você nem fala a língua daquele lugar. Mas ele teve fé. Como Davi, que enquanto o exército tremia de medo ao redor dele, ele, sendo o menor dali, enfrentou um gigante. Olhou nos olhos do gigante, porque a fé faz isso. E ele falou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode vir a mim com espada, com lança, você pode vir a mim com tudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Finalmente, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Perceba aonde você está colocando a sua atenção, aonde você está depositando os seus pensamentos, aonde está o seu coração. Porque as preocupações existirão, a ansiedade virá, o desespero baterá a porta, mas a fé é capaz de encarar todas essas coisas e dizer que em Deus nós podemos todas as coisas. Nós podemos encarar e enfrentar todos os gigantes. E é isso que meu pai acreditava. E é isso que ele acreditava. E é isso que eu acredito. É isso que eu acredito. Assim como Deus deu a Josué a terra prometida ao povo do Senhor, assim como ele creu em dar todas aquelas voltas pela cidade e em um grito ordenado por Deus, aquelas muralhas caírem. Assim como Deus abriu as águas para Moisés, ele fez com que a terra caísse, os muros caíssem para Josué. Esse Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Do impossível. Meu pai dizia: Luana, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Essa dor que você sente, talvez, não é impossível que ela acabe. Esse desespero, que com essas palavras ele vai embora. Que a paz que excede todo o entendimento do Senhor pouse sobre a sua vida, sobre a sua casa. E que a alegria genuína que vem da esperança de ter essa fé transborde em você, sabe? Eu já escutei tanto que eu pareço forte, que eu sou forte, mas a verdade é que eu não sou. Eu tenho fé. Eu tenho fé em alguém que é verdadeiramente forte. Eu tenho fé em alguém que é verdadeiramente forte, em alguém que não estremece quando eu tô tremendo de medo. É por isso que eu atravesso as coisas de cabeça erguida.
porque Ele ergue a minha cabeça. E é isso. É sempre um prazer falar com vocês, é sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada por me ouvirem. Se você chegou até o final daqui, gostou do que escutou, quiser compartilhar com um amigo e mandar para ele, que o nome do Senhor seja glorificado. E mais uma vez eu respeito muito você, independente do que você crê ou não crê. Isso é só o que eu acredito e o que é tão transformador e impactante na minha vida, que está totalmente acessível para todos. Então, um abraço enorme, sintam-se abraçados, sintam-se cuidados por esse Deus perfeito. Mesmo que você não tenha um pai mais aqui como eu, se você nunca conheceu o seu, se você talvez odeie o seu pai porque ele não foi bom para você, esse pai que eu tô falando, ele não erra nunca. Ele não some nunca. Ele não deixa de responder suas mensagens nunca. E ele conhece você, ok? Um beijo pra vocês e mais uma vez foi um prazer. Se cuidem e até a próxima!